eu já ganhei faixas de vocal de R$ 500 por canção, entendeu? Então, assim, depende muito da produção, depende muito de quem está investindo e etc. Agora sim, viu? Grande Fael, meu querido! Ê! E aí, Fael, Coisa tudo boa, bem? hein, cara? Graças a Deus, mano. E vocês? Cara, tudo bem por aqui, todo mundo aqui ansioso, a equipe toda aqui reunida no fluxo, né? Pra gente trocar essa Até ideia e que bater esse papo aí sobre backing chegou o vocal. dia, né, cara? Com certeza, meu querido, com certeza. Como é que tu tá aí? Tu tá aí nas gravações, terminando os fluxos de Rapaz, gravação? tava aqui agora, aqui, já em uma gravação aqui. Cleidiane estava aqui em casa. Aí a gente estava gravando um projeto aqui. Não sei, não deu tempo de perguntar de onde foi, que foi um negócio assim, ó. Fael, grava isso aqui pra mim, pai, bola, aquela coisa toda aqui, pronto, e foi. E assim, agora estamos aqui, Com ao certeza, vivo meu para todo o querido. Brasil e o Rafael, mundo. é uma alegria enorme, cara, tê-lo aqui conosco, né? Para compartilhar aí para responder essas perguntas, né? Compartilhando aí esse pouquinho de experiência que tu tem, que são só 20 anos, né? É coisa pouca, galho fraco, né? Então, é uma alegria pra gente estar aqui. E já conta pra gente, Fael, como foi que começou esse teu fluxo aí de backing vocal? Como foi que tu entrou aí nesse ramo musical do backing vocal? Fala galera, boa noite. Eu sou o Fael. Eu sei que muita gente me conhece, mas tem uma galera que ainda não conhece. E para mim, sim, eu quero começar dizendo para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, desse meu legado já, que tem aí já de alguns anos, 20 anos completos esse ano, fevereiro desse ano. Bem, começou. Não vou dizer assim por um acaso, mas não havia uma programação, uma ideia, um intuito de que fosse você back vocal. Eu já trabalhava com grupo vocal na igreja, né? Por volta dos 12, 13 anos de idade, eu fui convidado para poder fazer parte de um quinteto masculino. E eu ouvia já muito, desde muito novinho, o Take Six, que sempre foi a minha principal referência, né? Aproveitando, já matando já aqui já uma possível pergunta ou curiosidade, né? E aí o que acontece? Eu sempre sonhava ter um Take Six para mim. Olha só que ousadia de um menino de 12 anos, né? E na época, assim, esse grupo lá da igreja, né? Na Igreja Batista Central, em São João de Meriti, a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, aqui. O pessoal estava mudando de regente e falou assim: ó, cara, a gente tem um aqui, ó, esse garoto aí. Já tocava na igreja, tocava guitarra, né? E aí, pô, mas cara, ele é só um garoto. Eu falei, pô, mas ele trabalha bem com um negócio de divisão. Fiz parte, né, dessa coisa de coros graduados, sempre cantei desde pequenininho, depois adolescente, jovem e tal, e vindo de uma família sempre muito musical. Então começou com essa coisa de grupo cantar em vozes, entendeu? Que era meu maior fascínio e é até hoje. E aí, passado isso aí, lá, no término do ensino médio, vamos dizer assim, uma amiga minha me chamou para poder ir no estúdio fazer vocal. No meio de tudo isso, esse grupo em que eu fazia parte, a gente já tinha gravado um CD, eu já tinha produzido um CD da minha irmã, de um trio feminino que ela tinha, né? Mas eu falei assim, pô, Fábio, tá fazendo aqui hoje de tarde, então não sei o quê, pô, vamos gravar um back vocal. Eu falei, pô, back vocal, o que é isso? Eu não fazia ideia do que era, né? Aí, parênteses aqui importante, nesse dia eu tinha um estágio, né? Eu ia fazer uma entrevista, uma vaga de um estágio. Eu sou formado técnico em publicidade e eu ia fazer um estágio numa empresa de telefonia que tinha perto da minha casa. Aí eu faltei o estágio para poder ir gravar back vocal. Cara, lá se vão 20 anos. Estou gravando até hoje. Foi um negócio assim meio que despretensioso, partir de um convite de uma amiga e por aí vai. E aí foi um negócio interessante, né? Como eu falei aqui antes, eu cantava em vozes, gostava de cantar em grupo vocal.
E nesse dia eu aprendi essa ferramenta chamada, comecei, né, a aprender essa ferramenta chamada backing vocal, que eu descobri que faz parte, mas não é exatamente cantar em voz. O grupo vocal, né, é uma outra camada, é uma outra esfera. Então, assim começou a minha história. E aí, estamos aqui, caminhando. Maravilha, pá. Maravilha. Literalmente até hoje, né? Literalmente até hoje. Até alguns minutos atrás, por assim dizer. Maravilha, Rafael. E agora a gente está entrando agora com o Backing Criativo, né? Que é onde você vai estar aqui conosco, nos presenteando com cada semente de conhecimento que tu foi adquirindo durante esses 20 anos. E como é para ti, cara? Como é para ti poder compartilhar toda essa vasta experiência com todo mundo que vai estar aqui assistindo? Ah, Coreia, pô, tá sendo legal, é novo. Eu penso que a vida, né, a gente tem que estar aberto a novos desafios. Eu lutei durante muito tempo mesmo, muito tempo em fazer isso que eu estou fazendo agora, e eu poderia dizer só agora. Talvez, talvez não, com certeza, a maior incentivadora de tudo isso, de eu estar começando, mergulhando nessa fase, nesse momento presente agora, foi a minha esposa. Eu fazer esse ano, esse mês, gente, olha aí, ó, dia 26 agora, 16 anos de casado, hein? Olha aí, hein? É, já não é de hoje que ela falou, cara, por que você não escreve isso? Por que você não pega toda essa sua experiência que você tem e você não transforma? E eu, não, pô, nada a ver e tal, não sei o quê. Eu não sou da docência, eu não sou o cara que, sabe, são os meus argumentos que eu apoiava como muleta para poder dizer que não e tal. Porque, bem da verdade, é uma coisa só, cara, todo desafio dá um certo trabalho, mas penso que a recompensa é um negócio tão bacana, é algo tão primoroso, tão gostoso. Então, assim, não tem outra palavra. Está sendo um momento sublime na minha vida, em que, assim, pasmem vocês, aliás, boa noite, um beijo para todo mundo que está entrando aqui. Estou vendo um monte de gente legal aqui que eu conheço e pessoas que eu não conheço. Deus te abençoe, fique à vontade. Eu estou tendo que estudar para poder ensinar. E, assim, aproveitando já aqui, já assim, agradecendo ao vivo a equipe do Beck Criativo, que equipe bacana, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Nós vamos estar próximos agora. Hoje está sendo um start em algo assim que está sendo um divisor de águas na minha vida, na minha carreira como um todo, assim, profissionalmente. Então, assim, reunir tudo isso tem sido um momento novo de estudo, preparo, de síntese, de tudo, de pegar 20 anos e, assim, é claro que a gente não tem... Acho que o mais legal nessa equipe foi, a gente não está aqui para poder viver uma utopia nem vender um sensacionalismo. Aprenda a fazer isso em tanto tempo. Pô, cara, eu estou há 20 anos e não sei tudo, sabe? Mas, assim, eu quero compartilhar o que eu posso, o que eu puder compartilhar com todo mundo. Deixa eu só uma pausa aqui. Amor, pastor Jânio entrou na live e tá te mandando um abraço. Vamos lá. E é isso, cara. Esse é um momento novo. A gente está vivendo esse momento novo, mega empolgante, né? Com uma equipe incrível, em que a gente está se esmerando, fazendo tudo com muito carinho, dedicação para trazer um conteúdo assim. A expressão que eu tenho usado, um conteúdo parrudo para você. Parrudo. Então a gente estava comentando aqui, né, sobre o parrudo. Parrudo, vamos fazer um back parrudo, vamos fazer um back criativo. E, cara, sabe que é muito recíproco da nossa parte, Fael. Te ter conosco é uma experiência maravilhosa. A gente comenta, a gente se olha aqui. Aqui estamos aqui, toda a equipe, né? A Mila, o Marquinhos, o Henrique. A gente está se olhando aqui e fala, meu Deus, o Fael! Porque, cara, tu realmente és uma referência pra gente. Né? Que legal, obrigado. A gente já vinha trabalhando já, né, há algum tempo aqui, mandando alguns trabalhos para ti, porque é assim que funciona contigo, né? Te joga a música no teu peito, tu bate aqui e chuta pro gol, né, pai? Porque é assim que funciona aí a parte do seu bag. Mas, Rafael, assim, bora entrar logo nos finalmente, né? Vamos entrar logo nas perguntas. Carimba aí. Durante todo esse período, né?
Eu acho que foi desde sábado, Fael, que tu colocou a De caixinha no meu sábado para Instagram. cá, eu comecei aqui uma interação com a galera, aproveitar e agradecer a todo mundo que participou, muito legal. Foram Sexta. algumas perguntas e assim, a A gente... equipe tá aqui no ponto dizendo que foi a partir de sexta. Opa! Sexta, verdade, sexta, né? E assim, nós nos programamos por um certo tempo de live, mas aí, em uma das nossas reuniões aqui de pauta, falou assim, gente, de repente dá até 2 lives, porque teve uma quantidade expressiva de perguntas. E eu fiquei muito feliz com isso, muito mesmo. Com certeza. Com certeza. Ó, aproveitando que você está entrando aí através do perfil do Fael, já vai aqui, ó. Tu que tá com o dedo aí, Fael. Aqui, ó, no aviãozinho, bem aqui nessa direção, aqui, ó. Já vai no aviãozinho, já manda para as pessoas que gostariam de consumir esse tipo de conteúdo. Seja um instrumentista, seja um vocalista, ou seja a própria equipe, né? De back que Sim. você tem aí na sua igreja, no seu grupo, no seu ministério. E já faz aí já manda para eles, olha, o Fael, cara, é o Fael, cara, que tá ali, vai tirar essas dúvidas e tal. Bora lá, Fael. A primeira pergunta é a seguinte, né? Antes da gente começar aqui a fazer as perguntas, se você que está aqui nessa live já tiver alguma pergunta, já coloca aqui também, já escreve que a equipe está aqui fazendo todas as anotações e pegando aí, e a gente vai colocar a sua pergunta ali no meio da nossa live, ok? Primeira pergunta que fizeram, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, Fel, para a gente abrir já esse conteúdo de backing vocal, Priscila Ribeiro perguntou, era uma dúvida minha também, né? Backing vocal e segunda voz são a mesma coisa? Pô, que pergunta incrível! Back e segunda voz é a mesma coisa? Olha só que legal! E não é difícil de responder. Se você for parar para poder pensar, toda vez que você pensa em segunda voz, você vai, sei lá, de repente, você pensa em dueto, mais especificamente numa dupla sertaneja. E se você para poder pensar assim, que uma banda de uma dupla sertaneja tem a dupla sertaneja e também, além da banda, tem um instrumento chamado back, então a gente já consegue, a grosso modo, dizer que não, entendeu? A segunda voz, cantar em dueto, não necessariamente está fazendo o back. Então, se você partir desse princípio e por esse caminho, back, ele pode até fazer harmonizações em duetos, em duos. Mas a função do segunda voz, do cantar em dueto, primeira voz aqui, o lead e o segunda voz, cantar juntos, vamos fazer um dueto, não necessariamente é o back. Então, back e segunda voz, apesar de terem a ideia do canto, da divisão, de harmonia, tem uma hora que eles não convergem mais, assim, em termos de conceito e opinião, eles seguem rumos diferentes. Então, não é uma mesma coisa. Maravilha, maravilha. Cara, e que exemplo sensacional, né? Porque a gente realmente não para pensar. Pegar ali o exemplo da dupla sertaneja, que tem realmente o cantor que faz ali a primeira melodia e o cantor que faz ali a segunda melodia, e lá atrás tem um monte de gente Sim. fazendo ali a parte do back, e realmente sensacional, Fael. Bora para a segunda pergunta aqui, Fael. Eu acho que é Mateu o nome do astro. Tá escrito Mateu ponto só. Tava assim lá. No Instagram dele, né? Como se tornar um backing vocal? Ih, coisa boa. Como funciona? Como é que é? Se tem ali um passo a passo de como se tornar um backing vocal? Se precisa ser solista? Como é que funciona esse negócio aí? Legal, essa também é uma pergunta interessante, né? Não tem a ver com a Sininho, nem o Peter Pan, nem o pozinho de pirlim-pim-pim. Requer habilidades específicas. Diferente do canto coral, o back, ou o cantor de back vocal, ele é um personagem, ele é uma pessoa com habilidades diferenciadas. Exemplo prático também para nossa realidade aqui, de repente, aqui minha, que eu digo aqui de Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas quando o bicho pega mesmo, eles pegam e mandam o batalhão de operações especiais da Polícia do Rio de Janeiro para poder resolver, o BOP, ok?
Então, são pessoas com habilidades a mais, habilidades específicas em resolver outras coisas. Por que não, assim, dizer o back? É diferente de você cantar no coro, em que você tem uma massa expressiva vocal, em que você, enquanto está cantando, se tu dá mole com alguma coisa, o máximo que vai acontecer, tu vai levar uma cutucada e um riso. Mas no back, não. São pessoas distintas, cada um ali com a sua voz e com habilidades específicas, que, muito rapidamente, são elas. Todo back vocal ele precisa ser extremamente afinado. O que é afinar? O cara que é capaz de pelo menos cantar a voz dele sem se encantar ou sem pegar carona na voz de outras. Tá bom? O cara, ele, para ser back vocal, ele precisa. Outra vez vos digo precisa. Ele precisa ter uma memória musical muito boa. Por quê? Ele trabalha com muitos arranjos ao mesmo tempo. E aí, por que a questão da memória? Back vocal a gente vai ouvir durante a conversa e ao longo, talvez, do curso, ao longo das lives, que você vai entender que ele pode ser usado, ele na música ele é mais um instrumento. E olha só, ele tem uma postura no palco, ele tem uma postura dentro do estúdio, ele tem uma postura num altar, numa igreja, saca? Então, essa questão da memória, nem tudo está ficando gravado. Às vezes você faz um arranjo que daqui a pouco a música vai voltar naquele verso e você precisa repetir aquele verso. Então você precisa saber. Então, back vocal trabalha muito com a memória recente. E a terceira, e talvez mais importante, não vou dizer não menos importante, que acho que resume, acho que vem a ser o cerne de todo esse trabalho que eu estou aqui fazendo e lançando aqui hoje. Criatividade. Todo back vocal, ele tem a necessidade de ser criativo, você trabalhando com arranjo. Às vezes você talvez não é nem tão bom cantor ou sabe muita coisa em termos de intervalos musicais, mas uma ideia criativa nessa gama, nesse universo assim, enorme que é o backing vocal, às vezes ele resolve muita coisa e pode ser a ideia para aquela música, para aquele momento na música. Então, assim, penso eu, dentre muitas outras opções que nós temos no back vocal, ser esses três pilares dos mais importantes: afinação, memória e criatividade. Maravilha, Fel. Quando tu fala, uma palavra que me chama muita atenção é postura, né? Tu falaste de postura. Quando tu fala em postura no backing vocal, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando tu vai cantar ali uma música gospel, quando tu vai cantar ali um pagode, quando tu vai cantar ali um rock, o backing ele tem que se comportar de maneira diferente? É isso? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Quando eu digo postura nesse sentido, tá? Eu estou me referindo exato à funcionalidade. A postura do backing vocal, a funcionalidade dele no estúdio, ele funciona de um jeito, entende? Numa celebração, num show, ou numa missa, ou numa igreja, num culto, ele tem uma outra funcionalidade. E no palco, ele tem uma outra funcionalidade, entendeu? Mas é uma mesma ferramenta, o back vocal. Maravilha, maravilha. Bora pegar já uma pergunta. Você, olha, bem aqui, ainda apontando na direção do Fael aqui, ó. Tem um íconezinho que você consegue colocar uma pergunta pra gente aí ao vivo, a gente já lê aqui, já fica tudo certo. A Camila tá enchendo aqui de perguntas. A gente vai esclarecer todas as perguntas da Camila, mas também, ó, se você tiver uma dúvida, coloca aqui pra gente, cara. Coloca aqui pra gente. Pegando ali, Fael, eu acho que essa daqui, ó. Pegando ali a parte do segunda voz, do backing vocal, a Mila colocou uma pergunta interessante aqui também, ó. Não sei se vai aparecer aí para ti. Tá aparecendo para ti aí? Sim, tá sim. Qual a diferença entre cantar em vozes e fazer backing vocal? Ah, pô, Mila, arrasou. Que boa pergunta. Cantar em vozes parte do princípio grupo vocal. Fazer backing vocal é você ser mais um instrumento dentro dessa história chamada música, canção. Entende? Cantar em vozes. Vamos cantar todos juntos. Eu, você, dá aquela ideia de comunhão. Vamos todos cantar juntos.
Mas o Beck, não, qual a ideia do Beck? O Beck, ele traz para cima, ele dá destaque a certas partes das canções. Ou, às vezes, ele entra num momento da canção que ele pode até substituir outros instrumentos, por ser ele uma modalidade, um instrumento muito versátil. Entende? Isso vai estar no curso num módulo em que a gente vai falar sobre sketches vocais. É bem interessante. Você vai gostar. Sensacional, sensacional, meu querido. Assim, eu vejo em vários momentos, pegando aí essa ideia da pergunta da Camila, também me vejo assim na minha cabeça em vários momentos em que o Beck também entra ali como uma cama para a própria voz principal, né? Usando ali a melodia principal também, né? Todo mundo cantando ali uníssono e tal. Isso chega a ser backing vocal também, Rafael? Sim, sim, totalmente. Totalmente. Porque, foi o que eu te falei, é uma ferramenta muito versátil. E detalhe, olha só, ele não necessariamente precisa estar com esse compromisso com a poesia, a letra cantada. A gente comentou aqui, deixa eu dar uma palhinha para vocês aqui, para a galera aqui, de repente pode ter ficado a questão do que pode ser os sketches vocais. O que é o sketch vocal? É quando você usa onomatopeias da nossa língua, da sua língua, vamos colocar assim, que a gente esteja falando aqui para um alcance maior, que está fora do nosso país, tá bom? E você usa dessas onomatopeias com alguns sons para você fazer os vocais. Vamos ao exemplo. Lá, 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 du, 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 pá, pá, pá. Isso, quando eu falo sobre onomatopeia, ok? Uhum. Aí, para a gente poder ser prático, quer ver algo, um back muito simples, que não tem divisão, mas que foi uma ideia genial, que atravessa gerações. Não sei se você me ouve aí. Beatles, não lembro todo mundo escuta. Não lembro o ano. Mas olha só, se eu cantar assim, vê se você identifica. Lá, 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 hey Jude. Lá, 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 hey Jude. É ou não é verdade? Então, a onomatopeia foi som lá, lá, lá. Mas ele é universal em qualquer parte do mundo que você chega e canta. Lá, 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 lá. Você com certeza vai arrumar alguém que vai começar a cantar com você. Porque ele se tornou um tema, uma parte cantante. Olha só, eu não quero ser redundante, mas me permita. Cantante da canção. Ou seja, quando eu uso a expressão cantante, eu digo que ela agrega. Não dá vontade de cantar lá, 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 desse Com jeito, certeza. nessa canção? Tem a ver com multidão, não tem? Exato, é um negócio que agrega. Então, lá, 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 tu pensa um negócio grandão, assim, sabe? E você quer alguma coisa mais recente? Você pega o Coldplay. Oh, 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 a mesma coisa. Mas aí já não é a ideia do sketch. Porque aí, no caso, a gente está usando a vogal. Então, para as ideias de vogais, a gente chama de que usa, ou boca que usa. Mas, da mesma forma, entende? Não tem um compromisso direto ligado com a questão poética da canção em si. Mas ele entra, assim, como mais um instrumento na canção. Por isso que eu gosto da definição de que o back vocal, ele também pode ser visto como mais um instrumento, porque ele acaba decidindo, cara. Entendeu? Esses dois exemplos assim, são clássicos, assim, sabe? É uma coisa que, assim, você ouve e é convidativo e realmente fala, caraca, é mesmo, né? De repente você nunca parou por pensar nisso, mas a partir de agora, ó... Pois é dessa forma.
Mas, pô, quem sou eu, né? Quem sou esse ser insignificante perto desse homem? Rafael Magalhães, que trabalha com isso já há mais de 20 anos. Sensacional, cara, sensacional. Rafael, mais uma pergunta aqui, tá? Sim, manda aí. Ednilson Soares. Eu acho que a gente Eita! já falou um pouquinho sobre essa pergunta, né? Já respondeu aqui com outros exemplos, mas a gente vai colocar ela aqui do mesmo jeito. Claro. Todo mundo consegue cantar de fato? Seria só técnica ou tem algo a mais? Ok, vamos lá. Se fosse a pergunta para o assunto, todo mundo pode ser back vocal? Sem pensar nem respirar, eu diria não. Sabe? E com muito respeito à realização, ao sonho de todo mundo, que às vezes tem aquela coisa do sonho, mas a gente tem um compromisso com a verdade, eu não posso viver te iludindo. Não, por conta das especificações que eu te disse. Ele pode chegar próximo, não é impossível. Agora, como o canto em si, do teu esforço, da tua dedicação e do teu objetivo de aonde você quer chegar com a questão do todo mundo pode cantar. A gente lembra daquele filme, né, daquela animação, né, da fábula do ratinho, do Ratatouille, de que todos podem cozinhar. Talvez com o canto não seja assim tão profundo, né? Porque tem aquela coisa poética, sabe? Mas a aula de canto, e aqui eu faço a minha indicação total do profissional do canto, o professor. Procure. Sabe? Porque assim, você tem uma coisa maravilhosa chamada voz que precisa ser cuidada, sabe? E não só os cantores, mas também os professores, o pessoal do telemarketing, saber usar voz, a higiene vocal. Esse também é um dos módulos, a gente fala alguma coisa sobre cuidado, também que você vai ver no curso, entendeu? Que assim, serve para a vida como um todo. Entende? Serve para a vida como um todo, de maneira geral. Então, assim, todo mundo pode cantar. Quem realmente não tem nada de canto na vida, poxa, é muito complicado dizer assim, não pode, eu não sei do que se trata, eu não conheço a pessoa. Mas o profissional do canto, ele pode te ajudar. Mas todo mundo pode ser back vocal? Eu diria de forma segura. Não, não é para todo mundo. Bora lá, continuando. Rafael, pegando ali também como, mais uma vez, né, Camila, mandando mais uma pergunta pra gente, que acho que tem a ver com, que vai agregar também ao que a gente acabou de falar. É essa daqui, ó. Backing é mais intuição ou muito estudo? Oh, que bom, hein? Que bom. Na vida a gente aprende as coisas fazendo, né? Não tem jeito. A gente até estuda, mas tem a questão do experimento. Tem uma hora em que você sabe aquilo que dá certo. Tem um certo momento, parte do backing vocal, da função em si, ela é matemática. Ela acaba sendo matemática. Você vai entender isso no curso. A gente vai falar sobre intervalo, quando tiver um módulo de harmonia, você vai entender bem isso. Mas, aquilo que eu falei do início aqui, do cerne, do que a gente está querendo trazer para o curso, e a gente trouxe até como nome, a criatividade, ela não tem como ser calculada. Entende? Porque nós estamos diretamente o tempo todo lidando com arte. Qual é o limite para a arte? Eu penso que ele não existe, sabe? Então, a capacidade até de você arranjar ou gravar ou fazer novos arranjos para uma mesma canção, isso já aconteceu comigo. De já gravar uma mesma canção de back assim para 2, 3 cantores diferentes, uma mesma canção. Agora, sim, nós somos muito movidos. Você fala assim, que temos que fazer essa associação ao backing vocal em uma mesma canção para vários arranjos também é outra arte, né? Sim. Você pode até discordar de mim, mas assim, em termos de arranjo, por exemplo, a alteração de BPM, para mim, já configura outro arranjo.
Com Eu penso que certeza. assim, as tensões que a gente coloca, de repente, um determinado BPM, determinado clique, aí não vai mudar, muda, altera um pouco, e de repente, de uma passagem para outra, sei lá, nesse BPM já não fica legal. Seria melhor você joga fora, começa do zero sabe, começa a argumentar para este BPM. Da mesma forma, o vocal. A cada vez que chega para você, por mais que seja uma mesma canção, é uma outra canção. Então você veste ela com outras obrigações, com uma outra roupa de uma maneira diferente. Então, assim, a gente precisa ser capaz de entender tudo isso. E, assim, o que eu ia dizendo eu afirmando, sim, nós somos, sim, muito movidos pelo que chega até a nós. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, claro, o compromisso de fazer o nosso serviço da melhor forma possível, né? Eu digo assim com muita, realmente, humildade mesmo. Eu criei para mim mesmo, em mim, na minha mente, um ISO que eu não quero entregar nada a menos do que aquilo que eu cheguei. Não, tem que ser daqui para lá. Mas é muito legal quando chega para a gente uma base organizadinha, entendeu? E eu não estou falando de finalizada, não, entendeu? Porque, não, às vezes você quer mandar vocal, pô, cara, eu preciso gravar ainda as cordas, eu preciso. Claro, fica a seu critério, porque tem gente que prefere gravar os vocais antes, porque os vocais já te dizem muito mais coisas. Já aconteceu de pessoas desistirem de gravar as cordas, porque o vocal vestiu a música de um jeito que as cordas fariam. Eu falo, não, cara, mas ficou um caminho tão bonito, se entrar aqui vai ficar demais e tal, enfim. Então, assim, a gente realmente é muito movido por como a canção chega até a gente. Isso, de fato, inspira? Inspira. Mas back vocal tem a sua parte matemática, prática, mas tem a parte também criativa que anda junto, muito na frente, precisa estar sempre ali. Sensacional, cara. Pegando essa parte criativa que tu falas, né? Que é o nosso tema aqui, né? Como fazer um backing criativo. Cara, assim, toda vez que tu mandou um trabalho pra gente, né? Às vezes a gente fez um trabalho contigo, cara, a gente ficava aqui pensando, caramba, como foi que o Fael conseguiu pensar num negócio desse? E rápido, o Henrique completando aqui, rápido. A gente mandava, não demorava muito, a música já voltava, e já voltava assim, ó. Ah! A gente chegava aqui pra gente dizer, não, não, Henrique, põe só a voz do Fael aí, Henrique. Não, quero só a voz do Fael, não quero ouvir mais nada. Vamos ficar ouvindo só a versão playback. Bora ficar ouvindo só o playback com o vocal, com o back. Não, aí foi o que eu estava falando agora. Muito rápido. Aí entra a parte, vamos dizer assim, a parte trabalhadora, a parte operária do negócio, entendeu? Porque como é que é a vida da gente, o dia a dia da gente? Aquilo que de repente eu posso pôr para uma hora depois, sabe? Ou um dia, ou horas depois, eu posso acabar me enrolando com os prazos. Então, assim, lembra quando eu falei da questão do ISO? Eu tenho todo um combo naquilo que eu chamo para mim, pessoalmente, de ISO, sabe? De entrega, sabe, de entregar num mínimo tempo, né? E com esse máximo de qualidade possível, porque eu tô sempre pensando assim, pô, cara, eu vou entregar logo porque o cara lá, ele precisa gravar isso, ou o cantor quer ouvir, então quanto antes eu resolver, é melhor. E outra, se eu deixo para amanhã, amanhã já pinta outro, já tenho outro para fazer, já embola com esse, sabe, nós temos, sabe, hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, sabe? Existe uma outra vida também, né? Eu sou pai em tempo integral, eu sou marido, sabe? E eu tenho outras coisas a fazer aqui. Então, essa coisa, a vida precisa funcionar, cara. Né? A gente precisa dar atenção às pessoas. Então, eu privo por isso, de estabelecer para mim um tempo seguro, de resolver a coisa e entregar no máximo da qualidade que eu puder. Eu sempre estou privando pelo máximo da qualidade, a fim de que, assim, você fique feliz, fique satisfeito e, sinceramente, preciso gravar um back. Você não tem dificuldade de pensar em quem você vai procurar poder fazer a coisa. Entendeu? Sensacional, cara, sensacional. Assim, esses deveria ser um pensamento universal, né, mano? Pensamento universal de ter ali esse ISO mental, dizer, não, cara, eu não posso fazer menos que isso. Eu não posso entregar menos do que eu sou, do que eu tenho a capacidade de fazer, na verdade, né?
Seguindo aqui, Fael, bora pegar logo essa pergunta aqui da Priscila que apareceu aqui. Para ser um bom backing vocal, é preciso conhecer vários estilos musicais, porque geralmente ouvimos o que gostamos. Boa! Excelente pergunta. Obrigado, Priscila. Qual é o estilo vocal do back vocal? Eu diria todos. Sabe, se você está na profissão, eu não vou dizer para você que você não tem estilo, mas você precisa ser capaz de dar conta daquilo que você foi contratado para poder fazer. Se hoje é forró, do pé de serra ao vaneirão, eu canto desde pequenininho. Entende? Se hoje é samba, pô, nasci no morro. E aí vai. Você literalmente canta, dança, arranja conforme a canção. Mas e o que você gosta, Fael? E o que você ouve, Fael? E aquilo que você ninguém conhece? Nem as paredes confesso. Guardado até chaves. O back vocal, ele, assim, cara, ele não tem um estilo próprio. É claro que eu não posso ser assim, não vou dizer ignorante, mas eu não posso afirmar de forma dura e pesada em dizer que o cara não vai se identificar mais com um estilo ou outro. Claro que vai. Existem estilos que, assim, que é a tua praia, assim, que você toca aquilo com mais facilidade ou com mais gosto, porque é seu, se torna mais verdade para você. Porém, é importante demais. É importante demais. Você saber dar conta, sabe? Aquela coisa do Iapoque ao Chuí. Uhum. Rápido aqui, porque eu tenho certeza que está pintando mais coisas, mas deixa eu dar só um exemplo. Eu gravei recentemente um jingle político para um político de um determinado lugar aqui, nem do Rio era de um outro lugar, e a única recomendação que chegou para mim foi cuidado com o sotaque, porque assim, eles não queriam que ficasse muito assim, sabe? Meio carioca, cheque, meio West, sacou? É isso aí. Eles não queriam isso. O cara não falou a quantidade de arranjo, a estética do arranjo. Olha qual era a preocupação do cliente. É que ficasse o máximo parecido com a linguagem, sotaque de lá, da onde o prefeito, ou sei lá, o político estava vindo concorrendo. Foi essa. Então, assim, eu tive que ser capaz de ouvir e reproduzir o máximo próximo. Somos todos papagaios, né, cara? Você se despe literalmente de uma personalidade e assume a personalidade, você veste a roupa da música com a qual você está trabalhando naquele momento. Isso é ser back vocal também. Maravilha, meu amigo, maravilha. Bora lá para mais uma pergunta polêmica, digamos assim. Mais uma pergunta aí da Camila. Tenho dificuldade de manter outra voz. Acabo voltando para a principal, acabo voltando para a melodia. Tem salvação para esse tipo de caso, Fael? Tem. Não adianta, você precisa treinar isso. Mas vamos lá, eu já trabalho, estou sempre com dificuldade. Então, assim, outro assunto que vai estar em um dos módulos, quando a gente for falar sobre gravação, é o formato de como se grava. Você pode gravar aberto já, cada canal com as 3 vozes, você pode gravar em 2 vozes, ou você pode gravar voz por voz. Então, a solução para esse tipo de pessoa que tem dificuldade com os intervalos em caso de você gravar, grave sempre voz por voz, intervalo por intervalo. Mas o recomendado falei aqui, como o primeiro mandamento para o back. Ser afinado a ponto de ser capaz de não pegar a voz do colega. Ainda que te apresentem um outro caminho, um outro evangelho, você segue nesse aqui, ó. Repete, para a gente frisar bem. Primeiro mandamento, qual é? O primeiro mandamento do back. Ser afinado para um back vocal é ser capaz também de não entrar na voz do coleguinha. É cada um no seu quadrado. Sensacional. Sensacional. Bora pegar mais uma pergunta aqui
Diga, produção. Ok. Quais seriam os canais que vocês gravam? Seria para dobrar as vozes? Ah, aqui é uma pergunta do Felipe Nascimento, né? O que Opa! seria os canais que vocês gravam? Seria para dobrar as vozes, dando mais peso em cima das vozes que já foram gravadas antes? Sim, vamos lá. Dando uma palhinha desse pedacinho das gravações. A gente sempre grava de 3 a 4 canais, dependendo, e essa é uma parte mais técnica, né, de áudio, da quantidade de pessoas que eu tenho gravando. Por que a gente dobra? Para literalmente ter essa soma, essa coisa um pouco mais massiva mesmo, assim, de pessoas cantando. Nunca, me arrisco mesmo a dizer que nunca, apesar de já ter feito, eu lembrei aqui agora, já gravei um vocal, um backing disco ao vivo, quero aproveitar aqui e deixar como indicação, você pode depois procurar lá. Teve um disco do Pastor Emerson Pinheiro que foi gravado ao vivo. Se você ouviu o back, foi o back do dia, ao vivo. Cada um com um microfone, foram 3 vocais que estavam ali na ocasião, e não teve overdub. O que é o overdub? Quando você volta no estúdio para poder fazer os enxertos e conserta e papapá e tal, e deixa o negócio organizado. Então, assim, soou bem aquele um canal, uma voz de cada um, que ficou no disco, tá? Mas, salvo raríssimas exceções, né? É sempre dobrando. Sempre dobrando. Porque ele vai tomando uma forma maior e ele fica melhor de ouvir, mas você precisa ter cuidado com essas dobras. Isso a gente vai falar também no curso. Maravilha, maravilha, Fel. Cara, assim, já estamos com 45 minutos de live, né? A gente não sabe como é que vai funcionar aqui com o nosso Instagram, que já é um Instagram recém-nascido, digamos assim, né? A gente vai seguindo. Rafael, mais uma pergunta. Que na verdade não é uma pergunta, eu acho que é Cici Reis o nome dela. Queria muito entrar nessa carreira, admiro muito seu trabalho. Como seria então, Rafael, para a gente poder adentrar nesse mundo do backing vocal como carreira? Cici, obrigado pelo carinho, pela pergunta, por toda essa sua declaração. Obrigado mesmo, me sinto muito honrado. Ó, na minha época, e hoje também não está mudando muito, não. Mas quando eu comecei, isso funcionava muito com essa questão das indicações, sabe? Não havia, assim, uma audição, um teste para... Hoje, não vou dizer vocês, inclusive nós, né? Só tenho 40 anos. Nós temos essa janela chamada internet, né? Nós somos os nossos próprios vendedores da nossa própria imagem. Antigamente era muito raro isso, sabe? Era um que conhecia o outro, já viu fulano cantando, cadê? Mas era difícil acessar e falar assim, cara, cadê? Tem um vídeo dele aí para isso? Isso para tudo, tá? Pro cara que joga futebol, pro cara que é cantor, pro cara que cozinha. Hoje em dia é muito mais fácil. Tudo você vai lá, pede um material, um vídeo, você vai, pô, legal, vamos dar uma oportunidade para ele poder gravar e tal. Então, assim, eu não sei se você tem acesso a pessoas. Tem gente que é mais caruda, tem gente que, pô, posso tentar, posso ir ver. Quando vocês forem gravando, me deixa aí. Funciona mais ou menos assim, entendeu? Eu não sei qual é o tipo de material que você tem, se você já até o fez, já gravou com alguém, mas funciona ainda um pouco muito pelaquela questão do, poxa, ó, eu queria hoje dar uma oportunidade ao fulano de tal, então dá uma sacada, dá uma olhada aqui e tal, e eu acho que é legal. E eu penso que tem que renovar mesmo. Tem muita coisa legal, tem muita gente boa cantando que a gente ainda não conhece. Maravilha, Fel. Vou pegar aqui também uma pergunta do Cleiton, que já é um colega de trabalho nosso aqui, né? Como ele está aqui na live, bora dar uma prioridade para ele. No back, deve-se suavizar a voz ou é questão de mixagem? Pô, legal. Uma ótima pergunta. Vamos lá. Música precisa respirar. Música tem momento, tem início, meio e fim.
O suavizar a voz ou questão de mixar depende do que o Beck está dizendo e no momento que ele está dizendo. Se o momento é o fortíssimo, eu não vou arregar de jeito nenhum. Entendeu? Ó, empurra mesmo e vai. Sabe? Mas se o momento é da calmaria, aí a gente... Mas o mais interessante não é essa questão, que isso aí está dentro de dinâmica, tá? É um outro assunto muito legal que a gente vai tratar. Não é só a questão do dinamismo em si, mas também, creio eu, que um pouco mais difícil que só a dinâmica é essa questão de pensar e cantar junto. Entende? Tem uma coisa muito interessante quando a gente canta ao vivo. Muito interessante. Que pouca gente pensa assim dessa forma. Se você está servindo lá num corpo lá de Beck, lá, um triozinho, show, ou numa igreja, se na hora de cantar o vocal, se você já estiver querendo ouvir mais a sua voz, você estiver naquela, pô, não estou ouvindo a minha voz, só o fato de você já querer estar ouvindo a sua voz, cuidado, já acende um alerta, porque teoricamente está errado. Você precisa perceber a sua voz dentro da harmonia, mas você precisa o tempo todo ouvir a harmonia. Por quê? Você é um Beck, você faz parte de um todo. Você é mais um instrumento dentro da canção. Olha só que coisa louca, né? É meio complicado. Não dá para poder pensar indivíduo dentro de uma equipe de back vocal. Então, assim, a gente busca o melhor som para todos. A gente sempre pensa no todo. É o resultado do todo. Gravando, torna-se um pouco pior ainda. Porque a gente grava com microfones sensíveis, com cápsulas mais sensíveis. Então, assim, se uma voz apitar muito, ela destoa de caramba todo o negócio. Então, assim, a pessoa quer ouvir o todo, quer ouvir o som do back. Esse som aqui desse back vocal aqui é incrível. Pode ver que toda vez que a pessoa elogia o Beck, ela não elogia a pessoa do Beck, ou um indivíduo do Beck. Cara, olha o Beck como é que entrou aqui. Cara, olha esse Beck. Cara, que Beck incrível. Ele não fala, que Fael incrível dentro do Beck. Olha a Cleide do Beck. Não, é o Beck. Você é um com alguém. Entende? Então, assim, não é só uma questão de mixagem. Se for questão de mixagem... Vamos falar disso de forma física mesmo. E que chegue para o engenheiro já equilibrado. E quando eu digo equilibrado, eu digo muito mais do instrumento, do som que sai do instrumento, do timbre, que é uma outra coisa do qual falaremos também no curso. Pô, tô dando os spoilers todos aqui, cara. Não tá valendo esse negócio, não. Adoramos spoiler, Fael. Adoramos. Pois é. Essa questão do timbre já tem que vir pronto da equipe, muito mais do que o cara ter que processar alguma coisa para poder mexer. Tu pergunta ser mais de uma pessoa, né? Nunca vai ser uma pessoa só. Vão ser de duas, certo? Na gravação, né? Ou uma. Isso falando de situações ao vivo, né? Porque em gravação, você, meu amigo, você é uma pessoa só que faz 100 ali. Né? Mas para situações de ao vivo, sempre mais de uma pessoa, né? E tem um limite para isso, para backing? Até onde é backing, até onde virar um coral, por exemplo. Exato. Vamos pensar aí, sei lá, vamos dizer até 6 pessoas. Vamos dizer? Porque, assim, por vários motivos. E isso aqui, para não falar que eu vou dizer dentro de um achismo, que eu acho que o achismo é muito perigoso. Vou dizer aqui, vou dar a minha opinião pessoal. Dentro muito do que eu penso a respeito do assunto, tá? Você trabalhando com equipe de back, você pouco, principalmente ao vivo, vai trabalhar muito mais do que as tríades. Seja elas quais forem. Primeiro, terceiro e quinto. Ou primeiro, segundo e quinto. Seja qual inversão ou então tipo de harmonia que você vai usar.
mas você pouco vai abrir mais do que isso. Então, assim, você pensar em 6 pessoas no palco, muito raramente você vai fazer um arranjo de back com 6 vozes, igual o Take Six. Não, o máximo que vai acontecer, você vai dobrar essas vozes, ou então você vai ter um ou outro que é um pouco mais experimentado nessa questão harmônica, vamos deixar assim, um liberozão lá que vai estar sempre com uma atenção, sabe, diferenciada, além da tríade, uma nona, de repente, um intervalo de segunda, então 11ª, saca? É isso. Complementando ali um acorde, o outro. Exato. Exato. Então, assim, a partir disso, já meio que, né, vira um coro, né? E o coral. Ah, maravilha. Né? E o coral. Porque eu não sou a melhor pessoa para poder falar muito, mas tem aquela coisa do coro do vocal, tem o coro de câmara, né? E tem o lance do coralzão também, com muitas vozes, que aí o limite é seu. Mas essa questão dos intervalos, ela sempre vai ficando com. Não vai fugindo muito do que costuma ser, entende? Maravilha. Então, vamos dizer que, pô, 6 pessoas já seria um back super de respeito, assim, sabe? Muita coisa. Maravilha. Uma outra coisa também, uma outra pergunta dentro desse fluxo. Tu falou sobre timbrar, né? Timbrar o back, timbrar vozes. A gente consegue fazer um timbre de back legal com pessoas que nunca se viram antes? Consegue. Consegue a partir... Olha só, não adianta. Para tudo na vida a gente precisa ter ordem. E sempre vai haver uma liderança. Naturalmente, dentro dessa equipe que nunca se viu, alguém vai ter um timbre muito mais marcante do que vai influenciar o todo. Que quando você se perceber, se você trabalha e está acostumado a trabalhar com back, você não vai querer brigar com essa pessoa. Você vai se chegar para ela. Agora, tem gente que tem mais dificuldade, né? De chegar no timbre. Por exemplo, quando eu tenho que gravar com gente que eu nunca gravei, eu prefiro ir para o caminho da maioria do que puxar talvez a galera, porque eu não sei qual é o tipo da experiência que o pessoal tem. Então, assim, como já tem tempo fazendo isso, estou acostumado em ouvir e reproduzir e imitar ou cantar parecido, é mais fácil para mim eu cantar igual a você, para servir a você, para cantar junto com você e nunca expor você, do que tentar forçar uma barra e fazer você cantar como eu canto. Entendeu? Sabendo assim que a sua experiência é menor do que a minha, não tem jeito. Então, assim, a função do líder é importante, tanto para poder se ir até o outro, quanto para puxar o outro para si. Então, consegue dar mais trabalho? Dá mais trabalho. Agora, é muito mais gostoso quando você já canta com gente que você já canta há muito tempo, sabe? Às vezes você não... As pessoas não pensam... Assim, entenda uma coisa. Pra galera ter, às vezes, a curiosidade, a pessoa pensa assim, como é que vocês fazem? Cara, a galera que a gente costuma gravar junto, o pessoal não passa a voz. O máximo que as pessoas falam aqui vai ser aberto. Aqui o pessoal ouve, harmonia e sabe a voz que tem que fazer. Entende? É o tempo, sabe? Muito tempo você canta e tal, e a coisa funciona bem. Isso acaba ficando natural, né, Fael? A Sim. partir do momento que você começa a trabalhar com backing, eu acho que vai ficando mais natural. Você só se olhar assim, dizer, não, aqui a gente vai cantar todo mundo junto, aqui a gente vai abrir um pouco, aqui tu vai pegar uma mais aguda, aqui eu vou ficar no lado, uma coisa assim, né? Sim, sim. Eu dando piteco aqui de back. Mas você é autoridade, cara. Oi? Você é autoridade, rapaz. Pô. Ah, mas relaxa, rapaz. Se você que está aqui nessa live nunca ouviu falar em Take Six, por favor, acho que saia dessa live. Não, não sai não. Mas terminando a live, cara, vai ver, procura no YouTube. Hoje a gente tem os artifícios, né? Hoje a gente consegue uma informação aqui, outra ali, de uma maneira muito mais fácil, né, Fael? Do que Claro.
Eu vou me incluir nessa época, porque na minha época que eu comecei, ainda é muito difícil de arrumar alguns tipos de conteúdo. Mas hoje tem a internet, cara. Saindo daqui, vai lá ver o Take Six, ok? E, Fael, além do Sim. Take Six que tu já falou, tem alguma outra grande referência que o senhor traz assim, diz assim, olha, essa daqui tá aqui dentro do meu coração. Não, do meu coração para música vocal, sim, Take Six Forever, sabe? Eu tenho uma certa uma paixão, uma devoção. Mas como eu comecei cantando com essa coisa da música masculina, música de quarteto e tal, eu ouvi muito um quarteto chamado Arautos do Rei, que é da Igreja Adventista. Ouvi muito, muito mesmo. Ah, tem uns meninos novos, assim, agora, que eu gosto demais deles. Que o nome do grupo, o nome deles é Accents, de acento em inglês. Entendeu? É assim que pronunciamos? Acento. Como se fosse acento agudo, sei lá. Você vai achar aí. São 6 meninos incríveis, incríveis, incríveis. Eu sigo eles, eu sigo no Spotify também e em outras redes também. Muito legal, assim, sabe? E eu gosto mais de ouvi-los demais, demais. Eu sei que teve uma época em que viralizou muita coisa do Pentatonix, né? Com Porque, certeza. porque era um negócio interessante, é uma proposta bacana, né? Do pessoal que cantava em voz e tal, fazia os arranjos bonitos até. E o menino lá, o Kevin Olson, né? Aqui do beatbox, que eu acho ele maravilhoso, criativo pra caramba. Pô, ele tocando Box, violoncelo, é maravilhoso. violoncelista. Incrível, ele é incrível, ele é incrível. Mas, assim, não é muito a minha praia, sabe? Não é muito minha praia, mas eu acho eles são incríveis, os meninos são. E vou dizer mais, a contribuição deles foi extremamente importante no que tange ao que eles contribuíram com a música vocal em si. Eles trouxeram um olhar para a música a capela. Isso é importante demais. E um outro menino, assim, que eu acho um gênio, ganhou o Grammy ano passado, né? É o Jacob Collier. Aquele garoto, né? Fora da curva, né, mano? E o É cara de toca Deus, né? tudo. É coisa Piano, assim. baixo, bateria, percussão e guitarra. Pois E... é. E toca tudo muito. E os arranjos vocais dele, Diferenciado. nossa, ele tem um disco dele, tem um disco dele recente que ele fez lá uma faixa a capela, porque todo disco dele é carregado de muitos arranjos vocais, né? Ele dá muito valor a isso. Então ele fez uma faixa a capela da canção Moon River. Moon River, da, 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 da. Cara, é incrível, escutem isso. E assim, tem uma hora, né? E o que é a canção, né? O que é a música? A música causa sensações. Você tem uma hora que eu tenho certeza que você que vai ouvir, tem hora que você vai ficar meio que aflito, assim, caraca, pra onde que isso vai e tal? Porque realmente, assim, é uma a riqueza harmônica dele e complexidade ao mesmo tempo é muita, muita mesmo, cara. Ele é um garoto assim absurdo, né, cara? Aí você vai ver com que um cara anda, sabe? Aí tá lá o Quincy Jones, é o colega dele. Entendeu? Aí teve uma época que Dois fizeram Quincy destaques. Jones, fez ele, Chico Rea, né? O finado, saudoso Chico Rea. Sabe? Aí tu fala assim, caraca, bicho, Herbert Hancock, né, bicho, eles andando juntos. Eu falei, caramba, eu fico pensando assim, cara, que legal também desses caras que são monstros sagrados, que abriram um caminho pra música, olhar para um menino e, sabe, e aproximar ele, sabe? E reconhecer que ele é tão grande quanto. Então, assim, essas pessoas são boas referências para mim no que tange a questões de grupos vocais. Agora, cantores, músicos, letristas, tem outras referências assim mais aprofundadas que me forjam como músico em si, como cantor, né? Como cantor em si, tenho sim. Maravilha, Fael. Bora aqui para mais uma pergunta. E uma pergunta interessante, falando um pouco da tua carreira, Fael. Uhum. Como foi fazer back gospel dos anos 2000 até literalmente hoje? Pergunta do Michael Douglas Oliveira.
Michael Douglas. Pô, nome, velho, nome de artista, hein? Michael Douglas, como foi fazer... conta como foi fazer back dos anos 2000 até agora, 2000. Da música gospel, em vários álbuns gospel, né? Porque a gente já sabe que você tem ali um número muito expressivo de gravações de back. Foi um pouquinho, né, cara? Para quem não sabe, são quase 6.000 só. Quase 6.000 músicas gravadas, é verdade. Isso que o ECAD registrou. Vamos lá. É um desafio, é uma experiência maravilhosa e um convite desafiador tá sempre me reciclando, né, cara? Porque a música gospel evangélica, a música como um todo, mas trazendo para o nicho do gospel dos anos 2000, de 22 anos atrás, ela tinha uma estética. E a música mercadológica, a gente está falando, né? A música de mercado. Ela tinha uma estética. E hoje, ela tem uma outra estética e, assim, mais econômica, por assim dizer. Porque se você for pensar nesse nicho de worship, de adoração, eles não têm muitos arranjos vocais. Eles têm muitos duetinhos. Porque eles se parecem muito com essa questão dessa estética do pop, da música do rock and roll, do pop americano. Então tem coisas que realmente não cabem. Ela vai pesar, a música não vai... ela não vai se dizer, não vai se mostrar de forma fiel se a gente empastelar. Então a gente precisa ser muito, muito antenado, saca? A gente precisa ser muito antenado, porque até mesmo com a questão da obrigação harmônica, ela tem menos coisas. Ela tem menos coisas. E o que não é um problema, mas acabou se tornando um desafio, porque a necessidade que o Beck tem sempre de cantar em vozes, a pessoa precisou dar 2 passos para trás e enxergar o que está acontecendo. Uhum. Para trazer um Beck, uma criatividade, uma roupa para a canção, que essa, assim, também é uma canção, é uma música de massa, sabe? Então, hoje a gente está atrás daquele elemento do detalhe que seja convidativo. Vide o exemplo que nós demos da primeira live, quando eu falei dos sketches vocais, que eu citei Hey Jude, né? Do lá, lá, lá. Saca? Então, essa coisa, assim, que é pontual. Não vou dizer que é mínima, vou dizer que é pontual e necessária na canção. Então, assim, os intervalos a gente acaba usando menos, a gente usa muito mais, faz os backs muito mais em uníssono, o que é bem difícil, tá? O que é bem difícil, a questão da afinação e do timbre. Então, eu vejo, assim, eu me vejo aí um desbravador, me sinto desafiado por ter participado disso nos anos 2000 e estar até agora fazendo, participando disso. Deixa eu mandar aqui um abraço, por favor. Tem pessoas importantíssimas aqui, ó. Acabou de entrar aqui Rosiane Ribeiro, uma super cantora, contribuição pesadíssima no mercado gospel. Gravei alguns álbuns da Rosiane Ribeiro. Passou por aqui também a Pamela Barros, é uma fono e é cantora também, né? Ela fez parte também. Eu pude ter a alegria de produzir algumas coisas da Pamela. São pessoas fazem parte da minha vida, né? E hoje ela está aí, não mais atuando como cantora diretamente, mas está aí, pô, desbravou um caminho como fono, está arrasando, tá? Um beijo para vocês. Eu sei que já passaram mais pessoas por aqui, mas são pessoas que têm tido muito carinho por mim, sabe? Pela minha pessoa e, assim, de alguma forma me ajudaram a escrever essa história. Rosiane faz parte de um nicho específico musical massivo no mercado gospel, que é do nicho pentecostal. E a Rosiane, ela tem tudo a ver com essa pergunta de agora, do que eu acabei de responder, porque ela faz muito parte dessa representatividade dos vocais, da estética vocal do ano 2000, né? Do ano 2000, que era um negócio muito mais, sabe? Tinha muito mais back.
Entendeu? Por exemplo, você pega a canção com muito louvor da Cassiane, né? Aí entrava o si bemol. O vocal já entrava. Já no primeiro acorde a gente já estava cantando, saca? Então, assim, a Rosiane é dessa época aí também. E aí, olha como é que aconteceu, vem toda essa questão evolutiva da canção em que você se reinventa, não abandona a sua essência daquilo que você carrega como raiz, como nicho a qual você pertence, mas você também precisa se incluir e ser ouvido por essa nova geração também que tá. Então, assim, a Rosiane é um super exemplo disso também, sabe? Então, assim, de uma... Rosiane, seja bem-vinda, né, à nossa live sobre feedback criativo, que o Fael vai estar aí explanando, né? Vai estar aí dividindo todo esse conhecimento aí conosco, né? Mano, como é que tá seu tempo aí, mano? Rapaz, até agora o pessoal não falou que quer jantar aqui em casa, não. A minha esposa tá ali trabalhando ali. Será que a tua esposa é que nem a minha, quando eu faço live? Que quando a gente termina a live, ela já chega assim, bora, amor, bora, que eu tô com fome, bora. Pra minha esposa eu não posso vacilar, não, porque quando dá tempo dela falar, bora, amor, tô com fome, me dá beleza, entendeu? Porque assim, né, se passar muito, já desmaia, dá uma desligada, assim, logo. Não posso dar muito, mas tá bem, tá bem. Rosiane, ó, um beijo pra você, minha irmã. Saudade, hein? Bora pegar umas duas aqui, então, Fel? Vambora, manda aí. Tá, bora ver. Produção, o que temos aí, produção? Olha, tem uma interessante aqui. A pergunta da Esther, eu acho que ele já respondeu, né? Qual é a sua dica para entrar nessa área? Ele já falou ali que é indicação, né? Pedir ali para ver um ensaiozinho, ver uma gravação. Isso. Né? Chegar por ali assim como quem não quer nada e tal. E? Pegando ali um mercado como a pessoa que quer ali, que quer alcançar um degrau a mais, né? Porque aqui a gente vai falar com vários tipos de pessoas, né? As pessoas que vão ali, que querem incrementar um pouco mais o que já fazem nas suas igrejas ou na sua banda. Mas sempre vão ter aquelas pessoas que vão dizer, não, eu quero isso para minha vida. Eu amo fazer backing vocal. Para esse tipo de pessoa, e para os outros também, claro, né? Quanto em média ganha um back vocal? Vai, Fael. Vamos lá. Fael. Bora. Claro, isso é importantíssimo falar. Isso é importantíssimo falar. A OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil, tem uma tabela. É uma tabela para ensaio, para shows e para faixas gravadas. Ponto. Tempo! Agora vamos para a realidade. Essa tabela aí funciona? Né? Isso aí. Vamos deixar para um outro fórum falar sobre isso. Agora vamos para a realidade. Não é? Geralmente, por exemplo, aqui nesse eixo Rio-São Paulo, tá? Você cobra por canção, por música. Antigamente, como o fluxo era maior, antigamente gravavam-se CDs, então assim, você pegava uma empreitadona assim e ia, porque você gravava vários CDs, você gravava vários discos com 10, 15 canções, então assim, valia a pena de repente você gravar tipo 12 canções por R$1.000, vamos dizer assim, entende? Valia a pena você fazer esse tipo de investimento. Num combo ali, né? Exato, você estava bem, você saiu, tipo assim, você tem que pensar o seguinte, seu deslocamento até o local do estúdio, o período que de repente vai ser a gravação, a sua alimentação, nem toda a produção paga aquela pizza de depois, então, pô, vamos parar para, entende? Às vezes isso sai do seu bolso, você precisa ir e vir, ainda tem aquela coisa de, poxa, é na mão a grana? É depósito, é para tantos dias, vai precisar de nota e tal. São muitos os pontos.
Mas aí, ainda antigamente, na época do CD, compensava isso. Hoje a gente está vivendo uma outra realidade, que é boa, vamos dizer assim, que pro cantor, né? Vamos dizer assim, que é a questão dos singles. Por que eu digo que é boa pro cantor? Porque o investimento dele é menor, entendeu? O investimento dele é menor, ele investe em uma canção por vez, e ele pode ter o parâmetro se aquilo vai funcionar ou não, porque ele investe nessa canção, ele posta essa canção, e ele já consegue acompanhar esta canção, e sabe, se não der muito certo, ele tem um tempo mais ou menos hábil para poder emplacar outra canção, mas para a galera que está trabalhando na canção, isso ficou muito diminuído. Então, assim, voltando a falar, a gente está mais ou menos esse eixo Rio-São Paulo, essa faixa varia de 200 a 250 reais por canção, entende? Por canção. Então, aí daí você já tira a sua média do quanto você consegue ganhar na quantidade de canções que você vai fazer. Ah, Rafael, você já fez faixas mais caras de vocal? Já. Depende muito da produção, tá? Eu já ganhei faixas de vocal de 500 reais por canção, entendeu? Então, assim, depende muito da produção, depende muito de quem está investindo e etc. Mas hoje, muito dificilmente, você faz, sei lá, mais do que 4 canções por vez, entendeu? Antes de gravar aqui, vir pra live. Ah, pô, eu tenho uma canção aqui pra mim fazer. Faz. Beleza, entrei e fiz uma. Entendeu? Fiz uma antes de entrar aqui na live. Sabe? Então você vai fazendo umas ao longo do mês, e sabe? Você vai somando isso aí tudo. Mas Produção, dá né, pra rolar. É em volume, no caso. Hoje em dia seria em volume, né? Mas e para casos ao vivo, Fel? Ao vivo. Vamos lá. Canção também? Olha, eu tô um pouco fora desse circuito ao vivo já há algum tempo como backing vocal, né? Eu fiquei durante 11 anos na Nini Barros, né? Pô, inclusive essa semana foi aniversário da chefa. Beijo, chefa, mais uma vez. Gratidão eterna por tua vida na minha vida, né? E já tem 8 anos que eu saí. Mas, ó, em média, o show ao vivo, dos que eu ainda tenho feito em outros nichos, né? Vamos dizer, tá rolando aí, creio que dos 600 a 1.000 reais por show, né? É o que tá rolando. Eu não posso dizer assim, com certeza, afirmar de todo mundo, e ainda porque, até mesmo porque isso está voltando agora, né? Depois desse período, assim, a pandemia que deu uma segurada, uma afrouxada, a gente ainda está saindo com todo cuidado, mas os shows estão voltando agora, não sei como é que tá isso agora. Mas os que eu tenho feito, os que eu fiz, até de outros nichos, então, assim, tá ficando mais ou menos nessa. Sim, e como cantor. Tá, eu tô te vendo. E como cantor, como backing vocal. Opa, tô te escutando, você tá me ouvindo aí? Alô? Foi? Me ouve? Sim. Quem tá ouvindo? Como cantor, como backing vocal, você também tem outras possibilidades campos de entrar também. Você tem outras possibilidades, outros campos de entrada. Por exemplo, eu tenho a alegria de ter participado também com as questões no cinema, com as dublagens. Isso é legal também de fazer. Mas aí tem um porém. Eu não estou dublando personagens interpretados. Por quê? Porque você precisa ser ator. Você tem que ter um registro de ator. Você tem que ter um DRT. Eu não tenho DRT ainda. Tá? Mas como cantor, eu tenho feito bastante coisa, né? Então, assim, eu comecei esse trabalho em 2004. Foi o primeiro filme que eu gravei, um filme chamado Um Natal Muito, Muito Louco. Fiz um coro, foi muito legal. Depois eu participei do Disney on Ice,
né? Que a gente gravou algumas canções e tal, Rei Leão para lá, né? E assim, tô falando das que eu tô lembrando, né? Que Phineas e Ferb eu participei, Toy Story 4, a canção principal também participei lá também. Olha, esse daqui a gente não sabia, Rafael. Você tá respondendo Pois é, agora. o filme da Anne, né? Daquela órfãzinha, né? A releitura que fizeram, né? Eu fiz um personagem no filme da Anne. Agora, recentemente, tem uma modalidade do filme dos Jovens Titãs, que é o da Casa no Espaço, né? Então, a abertura desse Casa no Espaço sou eu que estou cantando, né? E por aí vai, cara. Muita coisa legal. E aí, essa é uma outro tipo de paga, tá bom? Porque eles têm um valor fixo para cada período de hora que você trabalha. Entende? Então, tipo assim, já teve situações de eu ir para poder dublar e eu tinha marcado lá 2 horas para eu poder estar dublando, que foi cerca de 900 e poucos reais. 2 horas de trabalho. Entendeu? Então, assim, é uma outra gama. Então, assim, você tem que ser capaz de estar nesses lugares, de furar essas oportunidades e, sabe? Sim, é uma vida de muita aventureira. Muita aventureira. Eu acho que sobre isso, se a pessoa continua ficando, você tem que marcar uma live com a minha mulher. Ela mesmo vai poder dizer. A sanidade mental dela continua, né, em viver essa aventura de ser casado comigo que vive da música, né? Já agenda a live aí, professor. Esses dois conversando e a gente ouvindo essa conversa. A gente tá falando aqui que essa vai ser uma live que a gente não vai nem se meter. A gente vai só chegar e dizer assim, ó. Falem. Rafael, a gente vai finalizar aqui. A gente vai finalizar com uma pergunta de um parceiro teu aí, Rafael, que é o Tim. Troco altas ideias com o Tim, pessoa sensacional, cara. Aí, ó. Esse não é só parceiro. Saber a harmonia é imprescindível? Dá para viver sem? Por onde começar? Isso voltado para o nosso backing vocal. É total, cara. É imprescindível, sim. Pelo menos alguém da equipe precisa saber. O que você quer com um back vocal? Quem você quer ser na equipe do back vocal? Você pode ser simplesmente o bom cantor pilotado por alguém, ou você pode ser o líder do negócio. Então, o cara que encabeça, ele precisa saber. Ele pode não necessariamente ser um super instrumentista, sabe? Mas ele precisa ter um conhecimento mínimo de por onde ele está. Sabe por quê? Porque, assim, a música vai apresentando um caminho. E você vai cometer umas gafes, isso é normal, você vai errar. Mas tem uma hora que você não pode se permitir fazer alguns choques harmônicos que a base não tocou e você está querendo forçar. Isso pode custar o seu emprego com aquele produtor. Entende? Coisa pouca, só coisa pouca. Coisa pouca. Pô, o cara cantou errado aqui, a harmonia aqui e tal. Saca? Então, é igual tom relativo, né? Outro dia eu tava numa discussão com um amigo meu, guitarrista, eu falei, não, bicho, negócio de ré maior pode ser si menor, tem que tomar cuidado, porque um é alegre, outro é triste. Então, assim, é uma discussão vasta, mas funciona. Funciona. Eu tinha um amigo, né? Ele toca comigo, é meu baixista, né? Ele sai. E aí, teve um dia desse que a gente tava tocando, ele falou assim, cara, é impressionante a maneira como você toca, cara. Falei, cara, eu tava olhando pra você tocar, você não toca os acordes todos, assim, o primeiro grau. Eu falei, bicho, tem baixista na casa, deixa o cara tocar. Então, assim, são exercícios de coisas que podem funcionar no palco, de situações em que as coisas não foram combinadas. Isso acontece muito comigo, entendeu? Eu gosto do ensaio, mas eu gosto muito de ter a liberdade de, sabe, da coisa acontecer. E de vez em quando me vem uma música lá do baú que eles nunca tocaram, saca? Então eles muito
muito polidos naquilo que eles fazem, eles ouvem eu tocando a primeira vez, e de certa forma já tocar comigo há algum tempo, já conhece mais ou menos o meu campo, o tipo de campo harmônico que eu uso, sabe? E na segunda eles se arriscam, então por mais que eu não, sabe, que não seja aquele caminho que eu vou fazer, mas no que eu respeito muito essa galera que toca comigo, em não... Isso é um combinado que eu tenho com eles, sabe? Da coisa funcionar assim. Mas, realmente, voltando aqui à pergunta, precisa, o mínimo que você puder, sabe? Um mínimo dó, mi, sol. Eu sei para onde, a partir daqui, a sequência mágica da, sabe? Da tríade mágica, da harmonia, do acorde, e a partir daqui eu vou desbravando isso tudo. Você precisa entender. Existe um momento em que a coisa precisa ser mais certeza do que osmose, entende? Existe esse momento. Porque vai ter em determinada música que a osmose não vai funcionar e ela vai te deixar numa situação tanto quanto que vexatória. Maravilha. Fael, cara, eu vou até ficar de pé com a mão no peito. Que sensacional, cara. Que sensacional. Obrigado, Fael. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. Dispor desse tempo, cara, que a gente sabe que hoje foi um dia super corrido para ti, né? Sim. Foi um dia super corrido, que a gente estava ali entrando em contato no WhatsApp. E a gente chegava e perguntava: meu Deus, o Fael, cadê o Fael? E o Fael chegava, olha, eu tô... Vou ouvir tudo, peraí que eu vou ouvir tudo. Vai todo mundo jantar aí já, calma que já está acabando. E a você que ficou aqui, eu quero só lembrá-los que o Fala Fael, ele vai ser um quadro aqui neste canal, que é o seu canal, que é o Backing Criativo, que vai ser toda terça-feira, às 20 horas, onde o Fael, a partir do sábado, sexta-feira ou sábado, vai estar abrindo ali uma caixinha de pergunta no Instagram dele e aqui também, né? Com um determinado tema sobre backing vocal, para você colocar ali a sua pergunta e ele chegar e responder aqui nesse momento maravilhoso, maravilhoso aqui, como ele está fazendo agora, né? Respondo do tempo dele, do conhecimento dele, né? Então, Rafael, a gente não cansa de te agradecer aqui dentro do nosso coração por estar dividindo todo esse conhecimento conosco, tá? E além do Fala Fael, a gente também vai ter o Análise de Backing, que vai ser um quadro que a gente vai estrear sexta-feira, né? Sexta-feira, já tem horário? 8 também, né? Sexta-feira, essa semana ainda, a gente vai ter o Análise de Backing com o Fael. E se você tem algum back ali que você escuta numa determinada canção, que você pensa assim, cara, como foi que o cara pensou nisso? Ou de onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele come? Onde vivem? Como se reproduzem, né? Manda pra gente aqui, cara, que a gente manda pro Fael. Que a gente manda pro Fael e o Fael vai fazer ali essa análise pra gente. Sexta-feira, ok? E não esquecendo também que a gente também está com o Facebook do Backing Criativo e o YouTube do Backing Criativo. Agora temos o YouTube que vai começar a entrar. Porque backing, cara, backing é um negócio sensacional, cara. Sensacional. Eu vou deixar de ser baixista, eu não quero mais ser baixista. Cadê o baixo? Que isso? Vende o baixo, compra o microfone pra mim, que agora eu quero ser backing vocal. Deixa eu falar. Comprei um Giannini 4 cordas. Ah, que maravilha. Jazz Bass. Agora virou outra live. Ah, que maravilha. Diz que o Marquinhos está dizendo agora vai virar outra live. Vai ser baixo ou criativo? Obrigado, meu querido. Obrigado, cara. Satisfação. Beijo, meu irmão. A equipe tá mandando um beijo para você. E você que ficou até agora, cara, não perde esse... Eu não tenho nem palavras para dizer o que vai ser o backing criativo na sua vida, meu amigo. Só fica por aqui. Então... Pode deixar ele se despedir, que ele não pode. Sim, só fica por aqui. E aí, Fael, considerações finais? Quer se despedir? Mandar um recado para alguém? Mandar um beijo para alguém? Mandar um beijo para todo mundo que ficou aqui até agora. Foi muito legal. Beijo para essa
equipe maravilhosa que eu tenho aqui, que a gente, cara, tá aqui já há algum tempo, já se hermanando, estudando toda semana, todos os dias. Ó, gente, aproveite. Segue essa galera aí, ó, Henrique Cirino, o Coreia também, Paulinho Coreia, o Marcos, a Camila. Pô, que é uma galera de gente boníssima, um pessoal maravilhoso. E assim, te agradecer, você que ficou comigo aqui até agora, que alegria. Pô, foi muito gostoso poder falar com você, dividir, ouvir suas perguntas, suas questões aqui, as suas dúvidas e poder de alguma forma responder isso para você, contar um pedacinho de tanta coisa que a gente já viveu. Lembrando, né? Terça-feira tem mais, sexta-feira tem mais lançamento. Tá só começando. Acompanha a gente, não fica de fora não. Valeu? Obrigado, Fael. E olha, ainda ficaram perguntas aqui. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Já ficam perguntas para o próximo, fala Fael. O próximo, já tem perguntas em stand-by. E você, meu querido, que se você deixou a sua pergunta aqui, a gente não respondeu hoje, calma, que a equipe está de olho. A equipe está de olho. E é assim que a live vai ficar salva aqui no perfil, inclusive, né? Se você quiser ainda colocar a sua pergunta, agilizar logo para não esperar até sexta ou até sábado, já coloca no comentário dessa live aqui a sua pergunta, assim que a live acabar, ok? Obrigado, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Olha, foi alguém está com a gente aqui, só para a gente se despedir. Camila, Patrick, Priscila, Marco, Paulo Fernandes, Realize Audiovisual, a Esté, que está conosco até agora também, Henrique Cirino e o Cleiton. Fiquem todos com Deus. Fael, uma alegria, cara. Vai se falando aí. E parabéns e obrigado. Beijo para todo mundo, gente. Muito obrigado.